Vamos ler a Bíblia juntos? Hoje vamos continuar com Deuteronômio, capítulo 2. O versículo do capítulo 2 é As planícies de Moabe. Partindo dali, fomos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, segundo a ordem do Senhor, e andamos muito tempo em torno do Monte Seir. O Senhor então me disse: Basta de girar em volta deste monte, dirige-vos para o norte. Ordena ao povo: Atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles têm medo de vós, mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada de sua terra, nem mesmo a medida de um pé. E Esaú, que dê a propriedade das montanhas de Seir, comprar-lhe-eis o preço de dinheiro, o necessário para alimentar-vos, e pagareis mesmos a água que beberdes. Porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as tuas empresas, e velou sobre ti durante a tua marcha através deste vasto deserto. E já 40 anos que o Senhor teu Deus está contigo, e nada te faltou. Passamos, pois, ao longe de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, evitando o caminho da planície, assim como Elate e Asion-Gaber. Voltamos e tomamos o caminho na direção do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não ataque os moabitas, e não entres em guerra contra eles, porque não te darei nada de sua terra. Foi aos filhos de Lote que dei Ar como herança. Outrora habitavam os Emim nessa terra. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Também eles eram considerados Refaim, como os Enassim, mas os moabitas chamavam de Emim. Em Seir habitavam também os Orreus, os quais foram expulsos pelos filhos de Esaú. Estes, após os haverem exterminado, estabeleceram-se em seu lugar, como o fez Israel na terra que o Senhor lhe deu em possessão. Vamos, pois, passai a torrente de Zered. Passamos então a torrente de Zered. Durou 38 anos essa nossa viagem de Cades Barne até a passagem da torrente de Zered. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor o tinha jurado. A mão do Senhor pesou sobre eles, e foram cortados do acampamento até a sua completa extinção. Depois de todos esses homens de guerra desaparecerem do meio de seu povo, levados pela morte, o Senhor disse-me: Passarás hoje a fronteira de Moabe, Ar, e encontrarás-te em face de Amonitas. Não os ataques, nem lhes faça guerra, porque não te dareis nada de sua terra. Foi aos filhos de Lote que dei a possessão desta terra. Também esta foi reputada a terra dos Refaim, chamados pelos Amonitas de Zazomim, povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Mas o Senhor exterminou-os diante dos Amonitas, que os despojaram e habitaram em lugar deles. Foi o que o Senhor tinha feito pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, destruindo os horreus diante deles. Despojaram-nos e estabeleceram-se em seu lugar, onde estão ainda hoje. Da mesma sorte, os heveus que habitavam nas aldeias até Gaza foram esmagados pelos Caftorim, originários de Caftor, que se estabeleceram em seu lugar. Vamos, desarmai as tendas e passai a torrente de Arnon. Vê, entrego-te nas mãos de Seom, rei de Esebom, o amorreu com sua terra. Começa a despojá-los e fazer-lhe guerra.
A partir de hoje começarei a derramar o temor e o terror de teu nome entre os povos que habitam debaixo de todos os céus, de sorte que, se ao ouvir o teu nome, eles tremerão e estarão em pânico por causa de ti. Então eu enviei ao deserto de Cademote mensageiros de Seom, rei de Esebom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me atravessar a tua terra, seguirei pela estrada comum e não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Vender-me-ás por dinheiro o necessário para alimentar-me e pagar-te-ei mesmo a água que eu beber. Deixai-me somente passar, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu chegue ao Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esebom, não consentiu que passássemos por sua terra. O Senhor teu Deus obcecará-lhe e espírito e endurecerá-lhe o coração, a fim de entregá-lo em tuas mãos, como de fato aconteceu. O Senhor disse-lhe então: Vê, estou pronto a entregar-te imediatamente Sião com a sua terra, com a sua terra. Empreende e conquista e ocupar-lhe o território. Seom saiu com todo o seu povo ao nosso encontro para pelejar contra nós em Jassá. Mas o Senhor nosso Deus nos entregou e nos derrotamo-lo com os seus filhos e todo o seu povo. Tomamos-lhe então todas as suas cidades que votamos ao interdito, com os homens, as mulheres e as crianças, sem deixar escapar ninguém. Só nos reservamos os animais e os polidas cidades conquistadas, espólidos, espólidas cidades conquistadas. Desde Areon, desde Aroer, que está à margem da torrente de Arnon, é a cidade situada no vale de Galante, não houve lugar tão forte que nos pudesse resistir. O Senhor nosso Deus tudo nos entregou. Somente não nos aproximastes da terra dos Amonitas, nem de lugar algum situado às margens da torrente de Jaboque, nem das cidades da montanha, nem de nenhum dos lugares proibidos pelo Senhor nosso Deus.